Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta série de vídeos sobre a aplicação do método de diferenças finitas. Welcome, my lords, to Isengard. You young rascals! A merry hunt you've led us on, and now we find you feasting and smoking! Eu sou o professor Elito Fontana e, ao longo dessa série, vou apresentar todos os principais aspectos relacionados à aplicação desse método, desde a obtenção das aproximações por diferenças finitas para equações diferenciais, a discretização dessas equações diferenciais usando as aproximações, a implementação das equações discretizadas utilizando ferramentas computacionais e a análise dos resultados obtidos com essas ferramentas. Essa série de vídeos ela estará dividida em diferentes aulas, e cada uma dessas aulas em diferentes partes, para facilitar a organização do conteúdo em subtópicos. Nesse vídeo, nós vamos abordar o conceito geral de discretização, que é uma abordagem utilizada por diferentes métodos numéricos e que é um conceito-chave do método de diferenças finitas. Então, vamos lá. E lá vamos nós! Ok, então antes de qualquer coisa, eu gostaria de definir quais são os objetivos que serão abordados ao longo desse vídeo. Então a primeira coisa que a gente vai ver é o conceito de funções e domínios discretos. Depois, vamos ver como a gente pode obter funções discretas partindo de uma função contínua conhecida. E por último, como a gente pode representar de forma aproximada uma função contínua como uma função discreta. Beleza. Então, o que é discretização? Qual é a definição básica de discretização? Eu posso definir isso como o processo de transformar um elemento, seja uma função, um domínio contínuo, em uma representação discreta, uma representação em partes. Então, eu vou pegar um elemento contínuo, que é dado no espaço de forma contínua, e vou quebrar esse elemento, vou separar ele em diversos elementos menores. Uma função contínua nada mais é do que uma relação f de x, por exemplo, estabelecida entre um domínio contínuo com uma imagem equivalente. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma relação f de x igual a x ao quadrado. Então esse x, eu estou definindo ele, por exemplo, aqui num intervalo de 0 a 2, e eu vou ter uma representação aqui, f de x, equivalente a esse meu domínio que eu estabeleci aqui. O que define isso ser uma função contínua e não uma função discreta? Para qualquer ponto dentro desse meu domínio que eu pegar aqui de 0 a 2, eu vou ter um valor equivalente da f de x. Agora, uma função discreta, o que ela vai ser? Ela vai ser um conjunto de pontos, então basicamente vetores, relacionados. Eu posso ter, da mesma maneira como tinha uma f de x contínua, posso ter uma f de x, aqui a mesma função, com uma representação discreta. Então eu estabeleço um conjunto de pontos aqui no eixo x, aqui no caso estão espaçados por 0,25, mas esse é um valor que eu preciso definir, e nesses pontos eu tenho um valor equivalente de f de x. Então eu tenho uma relação entre esse vetor, esse conjunto de pontos aqui no eixo x, com um conjunto de pontos f de x aqui no eixo y. E qual é a diferença? Aqui, entre esses pontos, eu não tenho um valor pré-estabelecido, eu não tenho um valor exato aqui de quanto vale essa função discreta entre esses dois pontos. Eu posso, claro, fazer uma interpolação, por exemplo, fazer uma interpolação linear entre diferentes valores para obter uma aproximação para a função nesses dois pontos. Por exemplo, só para ilustrar, se eu pegar aqui entre o ponto 1.25 e o ponto 1.5, pegar bem o meio do caminho aqui, que seria 1.375. Se eu elevar esse número ao quadrado, simplesmente 1.375 ao quadrado, eu vou ter um valor de 1.890625. Se eu fizer uma interpolação linear, que seria o caso mais simples, eu vou ter um valor de 1.90625. O que equivale a um desvio de mais ou menos 0,83%. Se esse erro é grande ou pequeno, depende do problema. Não tem como afirmar, sem saber do grau de precisão necessário para a resolução do problema, que 0,83 é muito ou é pouco. Depende muito de cada caso.
Mas é muito importante ter em mente que sempre que eu tenho uma representação discreta de um elemento contínuo, se eu precisar aproximar os valores entre dois pontos, isso vai acarretar alguma espécie de erro para mim. Vamos pegar aqui um exemplo, né, para um domínio 1D contínuo, né, por exemplo, aqui um valor de x variando no intervalo entre 0 e 1. Eu posso representar esse domínio contínuo de uma forma discreta, né, escolhendo pontos ao longo desse meu domínio para representar ele na forma de um vetor. O espaçamento entre esses pontos eu preciso definir. Ele pode ser constante, né, ou seja, esses pontos podem estar igualmente espaçados, ou não necessariamente. Eles podem estar, por exemplo, eu posso ter uma concentração maior de pontos nas extremidades e menos no meio, ou vice-versa. Aqui, para ilustrar, eu estou considerando um domínio com espaçamento constante de 0,2. Então, como ficaria aqui? Eu posso dividir esse meu domínio contínuo com intervalos, né, indo de 0,2 em 0,2, partindo do ponto 0 até chegar no ponto 1. Então, eu crio, né, uma representação discreta contendo 6 pontos, né, ou de forma equivalente 5 intervalos, né, entre os pontos, né, sempre lembrando que se eu divido um segmento de reta aqui, por exemplo, em, vamos supor, no caso aqui 6 pontos, significa que eu estou criando 5 intervalos de subdivisão. É sempre um a menos que o número de pontos. Tá? Uma outra maneira de eu representar esse vetor, que do ponto de vista de programação é um pouco mais amigável, é definir através de um contador. Tá? Então, se eu considerar aqui esse parâmetro Δx igual a 0,2, eu posso definir esse vetor x como sendo i-1 vezes Δx, com o meu contador i começando em 1 e indo até 6. Por que ele está sendo descontado 1 aqui nesse contador? Porque eu estou iniciando ele em 1. Alguns programas, algumas linguagens, os vetores por padrão começam em 0, algumas começam em 1. Eu vou estar utilizando nessa série de vídeos como padrão o programa Scilab. Tá? Nesse programa os vetores sempre começam em 1, tá? E não existe o elemento 0 de um vetor. Então, se eu colocar aqui o primeiro valor do i, né, com o i começando em 1, aqui vai dar 0, né, então equivale ao primeiro ponto aqui do meu vetor x, i igual a 2 vai dar Δx, né, então 0,2, i igual a 3, 2 Δx, 0,4, né, e assim por diante. Então eu posso aqui, dessa forma, definir facilmente, né, esse meu elemento discreto aqui no programa. Tendo, né, então, definido esse meu domínio discreto, eu posso utilizar ele para discretizar uma função contínua qualquer. Se eu pegar, por exemplo, de novo aquela função x² que eu tinha avaliado lá no começo. Se eu avaliar essa função em cada um dos pontos do meu domínio discreto, eu vou ter um valor equivalente àqueles pontos, no caso aqui, elevados ao quadrado. Então eu tenho uma representação discreta da minha função nesse intervalo que eu defini nesse domínio discreto. Se eu tenho que interpolar entre dois pontos, obviamente, quanto mais próximos esses pontos estiverem entre si, menor vai ser o meu erro de interpolação. Então, a lógica da representação de um elemento contínuo através de um equivalente discreto sempre é, quanto mais elementos eu tiver nesse meu domínio discreto, mais próximo ele vai estar do meu domínio contínuo. Para ilustrar isso, eu vou pegar um exemplo bem clássico aqui, que é uma representação tridimensional, tá, de uma imagem aqui, então é um elemento 3D, sendo representado por elementos discretos. Nesse caso aqui os elementos são triângulos, né, pensando aqui como uma superfície, né, como uma casca, e não como um elemento com profundidade. Assim como no caso do 1D, os meus elementos são retas, né, num espaço bidimensional, os meus elementos vão ser bidimensionais. Então, eles vão ser triângulos, quadrados, enfim, coisas que têm duas dimensões. E num espaço 3D, vão ser elementos tridimensionais, né? Cubos, pirâmides, tetraedros, assim por diante. De modo geral, né, especialmente quando o meu domínio contínuo, o meu objeto contínuo, ele tem um formato muito irregular, não é fácil, né, pensando num espaço 3D, eu representar ele com cubos, né, que seriam os elementos mais simples, sem com que isso gere uma representação serrilhada do meu objeto. Então, o que a gente costuma fazer na maioria dos casos? A gente pode utilizar elementos que se encaixem melhor em superfícies regulares, né, como, por exemplo, tetraedros, né, que seriam elementos tridimensionais com 4 lados. Então, aqui pegando, por exemplo, né, nessa malha de superfície, né, seria uma casca aqui representando o meu objeto,
Aqui eu teria uma representação usando 100 triângulos, né? A gente não dá para tirar muita conclusão sobre o objeto aqui, né? Tem algum formato, mas nada muito discernível. Se eu passar agora para 1000 triângulos, né, eu já tenho uma representação muito melhor, eu já consigo começar a distinguir mais ou menos o que se trata a minha imagem. Passando para 10.000 triângulos agora, a representação fica muito melhor. Passando para 10.000 triângulos agora, então minha representação ela já fica muito melhor, já fica muito mais nítida a imagem que eu estou representando. Com 100.000 triângulos, melhor ainda, né? Tá bem mais nítido. E passando para 500.000 triângulos, então ela fica praticamente indiscernível de uma representação contínua, né? Olhando assim, né, tá praticamente um elemento contínuo. Qual que é o problema de eu aumentar o número de elementos no meu domínio discreto? Isso acarreta em um maior gasto computacional. Tá? Então, qual a diferença entre eu processar esse elemento com 500.000 triângulos e esse elemento com 100 triângulos é muito grande. Essa é a diferença, né? Por exemplo, se eu pegar um elemento computacional, um gráfico, uma animação, um jogo dos anos 80, dos anos 90, começo dos anos 90, e comparar com um atual, né? A diferença de processamento envolvida é muito grande, então a gente consegue, né, atualmente representar, ter gráficos muito mais nítidos, uma representação muito melhor dos domínios tridimensionais do que se tinha, né, quando a capacidade de processamento era menor. Ok, vamos fazer um exemplo rápido aqui então de como representar um domínio contínuo através de uma representação discreta no Scilab. Então, vou fazer aqui o item A primeiro, depois a gente volta aqui para fazer o item B e o item C. Então, aqui, utilizando o Scilab, né, crio um vetor x variando de 0 até 5, então estou definindo o meu domínio aqui de 0 a 5, contendo 10 pontos, ou de maneira equivalente a 9 elementos. E verificar se esse vetor criado está correto. Então, só criar um vetorzinho aqui com 10 pontos. Eu já deixei... não deixei. Então já deixei aberto aqui um script no Scilab, já inicializado e salvo, arquivo salvo para a gente executar. Então vamos utilizar ele aqui para criar o nosso vetor. Então, item A. Vou chamar aqui de item A. Ok, então primeira coisa, vamos definir o número de pontos. Tá? Aqui vou chamar de N10, só para lembrar que a gente está trabalhando aqui nesse primeiro caso com 10 elementos, depois a gente vai refazer esse exemplo com mais pontos. Vamos definir o nosso intervalo, tá? Vou chamar aqui um ΔX10, então lembrando que se eu tenho 10 pontos eu vou ter sempre 9 elementos, tá? Então o meu intervalo vai de 0 a 5 e eu vou estar sempre dividindo ele pelo número de pontos menos 1 e vamos criar o vetor agora. Bom, existem diferentes formas de definir um vetor aqui no Scilab. Então eu vou fazer a forma mais simples, né, que seria definindo o meu valor inicial, que seria 0, 2 pontos, o espaçamento que eu estou dando entre os pontos, no caso aqui o meu ΔX10, e o valor final, que é 5. Tá? Então, mandar executar aqui. Acho que ele criou aqui o elemento x10, né? Vou mandar ele imprimir aqui só para a gente verificar. A gente pode ver então, né, que esse elemento x10 aqui está começando em 0, indo até 5, né, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 elementos aqui dentro dele. Uma outra maneira de definir um vetor aqui, só para registrar, seria utilizando o comando linespace, né, que é um comando bem prático quando eu quero definir simplesmente um vetor assim, que é então linespace, né, e essa função, ela recebe como argumento então o valor inicial que eu quero partir, o valor final que eu quero chegar e o número de pontos que eu quero ter nesse meu vetor. Então aqui, né, ele vai criar para mim esse vetor aqui x10, 2, né, que vai ser equivalente ao meu x10 que eu criei anteriormente. Tá? Eu prefiro usar essa notação inicial porque eventualmente eu posso precisar desses valores, número de pontos e ΔX, para outras operações. Então aqui eu já defini eles aqui em cima, eles já vão ficar salvos aqui para
outras futuras operações que eu precise. Ok, então o item B, item A está feito, o item B é discretizar a função f de x seno de 2πx mais x ao quadrado, usando o vetor criado no item A e plotar essa função discretizada. Vamos fazer agora o item B, que é definir aquela função seno de 2πx mais x ao quadrado. Então eu vou chamar essa função aqui, ó, f de x. Tá? Então eu vou chamá-la aqui de y10, para a gente lembrar que ela está sendo feita com 10 elementos. Ela vai ser então seno de 2 vezes π. Aqui o π no Scilab, né, eu represento ele como porcentagem π, ele entende como uma constante. Pi. Vezes x10, que eu já criei lá em cima, mais ele elevado ao quadrado. Tá? Bom, como eu estou usando esse vetor aqui com 10 elementos na definição do y10, quando eu mandar executar aqui, ele criou o y10 e ele tem que ter exatamente o mesmo número de elementos que o meu x10. Tá? Então, se o meu x10 ele é um elemento com dimensão 1 por 10, o meu y10 também tem que ser um elemento com dimensão 1 por 10. Está aí mandando imprimir aqui, a gente vê os valores dessa função nesses pontos. Então, vamos plotar aqui só para finalizar. Plotando a função. De novo, meu tio não está funcionando. Plot x10. Fazer um plot simples aqui, só para ilustrar. E a gente pode ver, deixa eu mandar executar aqui. Executa. Ok, então quando ele representar a minha função aqui, veja que por padrão o programa já faz uma interpolação linear entre os pontos onde definir a função, para representar ela como um elemento contínuo. Então aqui, lembrando, né, eu tenho 10 pontos aqui entre o intervalo 0 e 5. Né? Nesses pontos aqui a representação está ok, e entre os pontos ele faz uma interpolação linear, né, para deixar a função com essa cara de função contínua. Ok, vamos voltar aqui então. O último item, repetir o item B usando um vetor agora com 100 pontos. Então vamos repetir aqui, fazer essa nova função, usando agora 100 pontos. Eu vou copiar aqui, criar um novo vetor, agora com 100 pontos. Então, o meu n100 de x100, né? Agora dividindo aqui por esse valor, um x100, o dx100, e vou definir também a minha função, né? Só substituindo o meu x10 por x100. Deixa eu mandar rodar aqui antes de plotar. Deixa eu comentar esse plot aqui para ele não refazer. Agora, quando eu mandei rodar, veja que ele criou esse elemento aqui, x100, com dimensão 1 por 100, né? Então o vetor aqui com 100 elementos, e o y100 aqui equivalente. Tá? Agora vamos plotar essa função aqui. Plot x100, y100. Ok, agora vejam que a minha representação ela já está com um formato muito mais suave do que estava aquela representação com 10 elementos. Né? Já tem o formato, como tem um seno aqui presente, né? Então ele tem esse comportamento oscilatório, né? Que ele já está muito mais bem representado. Vamos plotar as duas junto para ver a diferença entre elas. Então eu vou colocar aqui as duas funções. Eu vou colocar a minha função com 10 elementos plotada como pontos. Tá? Então esse O, entre aspas, simples aqui, né, eu utilizo para plotar como pontos. Ok, então agora esses pontinhos verdes aqui são a minha função com 10 elementos e a linha azul a com 100 elementos. E, como deveria ser, né, exatamente nos pontos onde eu calculei as duas funções, elas coincidem, porque afinal eu simplesmente calculei a função nesses pontos aqui. Então a representação das duas é exatamente a mesma nesses pontos. Agora, vamos mandar plotar, ao invés de mandar plotar como pontos, vamos mandar plotar como uma linha vermelha nessa função com 10 elementos para a gente ver a diferença entre elas. Agora sim, né, veja que naquela interpolação linear que é feita com 10 elementos, ela já diferencia bastante da minha representação com 100 elementos. Tá? Obviamente, a minha representação com 100 elementos está muito próxima da contínua, da representação contínua real da minha função. Enquanto que essa com 10 elementos, ela não tem uma representação muito boa nos intervalos onde eu não defini ela. Tá? Então aqui já gera
um erro de interpolação significativo para o meu problema. Por que isso é importante? Tá? Porque quando eu for aplicar o método de diferenças finitas, eu sempre vou obter uma representação discreta como resposta do meu problema. As minhas soluções sempre vão ser dadas na forma discreta. Então eu tenho que lembrar que sempre existe um erro de representação de uma função contínua por discreta e esse erro vai estar presente na resposta do meu método também. E cabe a gente, então, como usuário aqui do método, conseguir controlar, né, e saber se esse erro é significativo ou não.